basto. Vamos dar continuidade à nossa aula de matemática, né? Que a gente está trabalhando radicais. Agora você vai pegar seu livrinho, vai colocar lá na página 39, onde fala sobre propriedade dos radicais, certo? Eu sei que todo radical é expresso dessa forma aqui, ó. Raiz quadrada de n sobre a, certo? Essa expressão é chamada de radical aritmético, onde n é o índice e o a é o radicando, certo? A gente já trabalhou isso na aula passada, né? Só dando uma relembrada. N é o índice, A é o radicando. Assim como a raiz quadrada de 6, o índice aqui ele está oculto. Toda vez que aparece raiz quadrada, o índice é 2, certo? Então, quanto é meu índice? É 2 e o radicando é 5. Raiz cúbica de 3, quem é meu índice? 3. Quem é meu radicando? É 10. Isso aqui é para lembrar vocês, certo? Relembrar. Agora a gente vai para as propriedades, que é o que a gente vai verificar na aula de hoje. A primeira propriedade é, se o índice do radical é igual ao expoente do radicando, a raiz é igual à base da potência do radicando. Ou seja, raiz quadrada de 3 elevado a 2, o índice aqui não é 2 e o expoente não é 2. Então, eu vou cancelar, vai sobrar só quem? O 3. E quando eu cancelo o índice com o expoente, elimina o símbolozinho da raiz, certo? Raiz quinta de 32. Só que 32 é um número que dá para me decompor, então vou decompor. Então, 32. Vou decompor em fatores primos. 32 é divisível por 2, que vai dar 16. 16 é divisível por 2, que vai dar 8. 8 é divisível por 2, que vai dar 4. 4 é divisível por 2, que vai dar 2. 2 é divisível por 2, que vai dar 1. Então, 32 é a mesma coisa que 2 elevado a 5. Observe, 1, 2, 3, 4, 5. Então, no lugar de eu botar o 32, eu vou colocar 2 elevado a 5. Observe o índice igual ao expoente do radicando. Se o índice é igual ao expoente, eu posso cancelar. Sobra só quem? O 2. A minha primeira propriedade diz isso, certo? Raiz quarta de 81. Para mim verificar, o que é que eu faço? Eu vou pegar o 81 e vou decompor. 81 é divisível por 3, que vai dar quanto? 27. 27 é divisível por 3, que vai dar 9. 9 é divisível por 3, que vai dar 3. 3 é divisível por 3, que vai dar 1. Então, 81 é a mesma coisa que 3 elevado a 4. Então, eu vou colocar aqui, ó, raiz quarta de 3 elevado a 4. Índice igual ao expoente. Se o índice for igual ao expoente, eu posso cancelar. Então, vai sobrar só que? Só o 3. Então, a raiz quarta de 81 é 3, certo? Simples assim. Segunda propriedade. A segunda propriedade é o seguinte: o valor de um radical não se modifica quando a gente multiplica ou divide o índice e o expoente do radicando por o mesmo número natural, maior ou igual que zero. Aqui eu tenho uma raiz quadrada de n, raiz enésima de a elevado a m. Se eu multiplicar esse índice ou o expoente do radicando por o mesmo valor, o resultado não vai se modificar. A mesma coisa ocorre se eu pegar o índice e o expoente do radicando e dividir pelo mesmo valor. Não se modifica. Eu posso, se eu dividir por 2 o expoente, eu tenho que dividir por 2 o índice. Se eu dividir por 3 o índice, eu tenho que dividir por 3 o expoente. Então, eu tenho que achar um número que dá para dividir tanto o expoente quanto o índice. Aqui, ó, um exemplo. Eu tenho, ó, raiz quinta de a elevado a 3. O que que eu vou fazer? Eu vou multiplicar o 5 e o 3. Eu multipliquei por 5 e o 3 por 2, ó. Então, 5 vezes 2, 10. Repete o radicando. 3 vezes 2, 6. Então, essa raiz é igual a esse, ó. Esse radical é igual a esse radical. Não vai interferir o resultado. Vai ser o mesmo valor, certo? Raiz quadrada de x elevado a 25. O que foi que eu fiz? Eu multipliquei tanto o índice como o expoente do radical por 2. Professora, eu poderia multiplicar por 3? Poderia, não ia modificar de forma alguma, contanto que seja igual. 2 vezes 2, 4, 25 vezes 2, 50. Então, raiz quadrada de x elevado a 25 é a mesma coisa que a raiz quarta de x elevado a
50. A mesma coisa ocorre quando eu vou dividir o índice e o expoente. Aqui eu tenho a raiz oitava de x elevado a 6. Se tu observar 8 e 6, é divisível por 2. Então, eu posso dividir por 2 tanto o índice como o radical. Então, eu vou dividir, ó, 8 dividido por 2 vai dar 4. 6 dividido para 2 vai dar 3. Então, a raiz oitava de x elevado a 6 é o mesmo valor da raiz quarta de x elevado a 3. Por quê? Porque eu dividi o 8 e o x pelo mesmo valor, que foi quem? O 2. Aqui eu tenho a raiz décima de b elevado a 15. Se eu observar 15 e 10, é divisível por 5. Então, eu vou dividir tanto o índice 10 como o expoente 15 por 5. Então, eu vou pegar, ó, 10 dividido para 5, 2. 15 dividido para 5, 3. Então, a raiz décima de 10 elevado, raiz décima de b elevado a 15, é a mesma coisa, dá o mesmo resultado da raiz quadrada de b elevado a 3. Tá vendo que não é difícil? É o quê? É prática, igual a potência. Terceira. Pode simplificar o cálculo da raiz de um radicano colocando em um único radical o radicano com o índice da nova raiz, igual ao produto dos índices das raízes anterior. Aqui eu tenho a raiz m da raiz enésima de a. Eu quero tirar esses dois índices. O que é que eu faço? Eu multiplico os índices e fico apenas com uma raiz, certo? Aqui eu tenho, ó, raiz quadrada da raiz cúbica de 3. Eu quero tirar e deixar só apenas com um índice. Raiz quadrada é quanto? 2. Então, vai ficar 2 vezes 3 igual a 3. Aí, tu multiplica 2 vezes 3, 6. Então, vai ficar, ó, raiz sexta de 3. Aqui eu tenho raiz cúbica da raiz quinta de 7. O que é que tu faz? Tu multiplica os índices, ó. 3 vezes 5 de 7. 3 vezes 5, 15. Então, vai dar raiz 15ª de 7. Aqui eu tenho a raiz quadrada da raiz quadrada de 10. Eu sei que raiz quadrada, o índice é 2. Raiz quadrada, o índice é 2 de 10. Aí eu multiplico. 2 vezes 2, 4. Então, vai dar raiz quarta de 10. Certo? Simples assim. A professora só está dizendo que é simples porque a senhora sabe. Não. É porque é simples, isso aqui é prática. Propriedade 4. O radical de um produto é igual ao produto dos radicais de mesmo índice dos fatores dos radicais. Se eu tenho o produto de dois radicais, eu posso separar esses radicais em radicanos diferentes. Eu tenho a raiz enésima de A vezes B. Eu posso colocar a raiz enésima de A vezes a raiz enésima de B. Aqui eu tenho a raiz quadrada de 3 vezes 7. O que é que eu faço? Raiz quadrada de 3 vezes a raiz quadrada de 7. Só é isso que ele está me dizendo. Vou só esperar focar novamente. Pronto. Raiz quarta de 2 vezes 3 vezes 7. Eu vou só separar, ó. Raiz quarta de 2 vezes a raiz quarta de 3 vezes a raiz quarta de 7. Raiz quinta de 2 elevado a 3 vezes x vezes y elevado a 3. Mesmo processo, ó. Raiz quinta de 2 elevado a 3 vezes raiz quinta de x vezes a raiz quinta de y elevado a 3. Fiz só separar. A mesma coisa na propriedade 5, só que agora eu vou trabalhar com um quociente. Então, eu tenho o radicando de um quociente é igual ao quociente dos radicais de mesmo índice, dos termos do radicando. Então, se eu tenho a raiz enésima de A sobre B, eu posso separar a raiz enésima de A sobre a raiz enésima de B. Aqui deu um exemplo, ó, raiz enésima de 3 sobre 7. Então, posso separar, ó, raiz quadrada de 3 sobre raiz quadrada de 7. Raiz cúbica de A elevado a 5 sobre B elevado a 3. Tu vai só separar, ó, raiz cúbica de A elevado a 5 sobre raiz cúbica de B elevado a 3. Oxi, caiu bem aqui na situação. Índice igual ao expoente. O que é que faz? Cancela, sobra só quem? O B. Pronto. Assim você vai praticando, você já vai aprendendo. Raiz sétima de A elevado a 3 sobre a raiz sétima de 7B.
que tu vai fazer? Separa raiz sétima de A elevado a 3 sobre raiz sétima de 7B, certo? Assistir o vídeo, prestar atenção e refazer na hora da atividade. E até a próxima aula.